Não fale sobre mim, meu filho. Eu não fiz nada de importante para a humanidade. Zartur falava isso a propósito de Ângelo Inácio escrever um romance sobre a sua vida. E ele propôs que tem muita gente, muitas mães, muitos pais, muitas pessoas que deram sua vida pela humanidade, que fizeram algo de muito expressivo e que não se escreve sobre quem não fez nada de expressivo. E ele estava se colocando, portanto, nesta condição. Esse é Alex Zartur, o indiano, e este é Leonardo Moller, o editor da Casa dos Espíritos, a quem eu convidei para um bate-papo informal a respeito do trabalho de mediunidade nesses 40 anos de convívio com os espíritos. Robson Pinheiro, 40 anos de mediunidade, por isso nós estamos aqui falando um pouco das histórias com os espíritos, muitas delas registradas no livro de memórias de Robson Pinheiro, aliás, escrito a 4 mãos entre nós, Os Espíritos em Minha Vida, e nós hoje queremos falar um pouco do espírito Alex Zartur indiano. Nos últimos 2 episódios da série, os episódios 6 e 7, não é isso? Nós falamos sobre Joseph Kleber e Zartur sempre citado, porque os dois são aqueles que coordenam o trabalho mediúnico através de você, né, Robson? Exatamente. Aliás, antes até de entrar no tema, é preciso ressalvar que você está com a boca desse jeito assim diferente, né, Robson? Por conta de um procedimento cirúrgico. É um procedimento estético, eu fiz uma cirurgia e aí é natural, né, uma reação, um certo inchaço, mas né? logo estarei novíssimo aí. Tá bom. E Zartur sempre com essa característica, né? Essa fala que você se reportou foi quando então Ângelo quis escrever. O Ângelo chegou a escrever 3 capítulos. Psicografar? Aqui na dimensão física? Sim. Eu achei que ele tinha escrito só. Não, ele escreveu, o Ângelo pretendia o seguinte, do lado de lá. Bastava ele querer escrever e podia escrever. Foi logo próximo, logo depois do livro de lançar o Serenidade, aí o Ângelo começou. A hora que começou, o Zartur já tem esse tempo todo. O Zartur brecou. Serenidade foi lançado em 99, né? O Zartur brecou e falou assim, não se escreve sobre pessoas inúteis, quem não fez nada pela humanidade. Tem muita gente que você pode escrever sobre ele. Tem uma das passagens também, eu não sei em que medida você quer contar disso, mas num dos livros, agora até me foge qual é dos livros, em que numa incursão nas regiões inferiores, a caravana com Raul, etc., encontra um determinado espírito. Foi no próprio Legião? Foi Legião, sim. Encontra um determinado espírito, né? Todo sujo, com mau cheiro, né? Desdentado, faltando 2 dentes. Em regiões bem inferiores. Antes de fazermos uma determinada atitude, aí Pai João falou, só um minuto. Que vai lá meio conversar com esse espírito. Aí que eu preciso pegar algumas orientações. E eu assustei com a orientação, embora eu olhava para o espírito, tinha algo que não me dizia ele ser tão estranho assim, mas ao mesmo tempo pela aparência e na circunstância, num lugar bem denso mesmo, bastante fuligem, né? E aí Pai João volta depois de algum tempo, ainda eu me lembro dele ter tocado o ombro do espírito assim, e o espírito conversando com ele, Pai João, você já estou com todas as orientações do trabalho, vamos? Eu falei, peraí. Você pegou a orientação Você pegou com aquele espírito ali? Eu falei, sim, exato. Aí saiu, como se não tivesse mais nada. Eu atrasei. O Pai João te disse? Eu falei, peraí, como que é Zartur aquele? Eu falei, você acha que Zartur está no plano superior? Ele está trabalhando aqui. É o lugar dele trabalhar aqui. Então, eu falei assim, meu Deus do céu, se ele se comporta e age aqui nessa região e é o ambiente de trabalho, eu não tenho como escolher onde trabalhar, né? E o Pai João não queria entrar no assunto porque o próprio Zartur não permitiu que ele falasse mais do que isso. Interessante. Então, bem interessante isso. E como veio, Robson, a proposta da psicografia do primeiro livro de Zartur? Que foi o Serenidade, né? Uma terapia para a alma. Você se lembra? Lembro, sim. Na verdade, o Zartur tem uma coisa bem interessante. Eu acho que todos os espíritos, mas ele é gritante isso. Ele sempre escreve algo que eu preciso colocar em prática na minha vida. Então, são lições para mim, sabe? E não é para mim o Robson, que vivo na 3ª dimensão. Para mim, como espírito, é aprendizado meu como espírito, né?
E naquela época a gente estava passando por uns momentos bem intensos. A gente nunca deixou de passar por eles, né? Mas ali a gente estava com os embates com o movimento espírita muito grande. Foi um pouco depois do lançamento do livro Tambores de Tambores Angola, toda a repercussão que deu, né? E aí, lógico que vinha à tona uma série de emoções dentro de mim, mais intensas, e eu queria dar resposta à altura ao movimento espírita. E aí ele falou assim, você precisa de serenidade na sua alma. Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, pegue o papel e lápis e vamos escrever. Então, ele escreveu... Foi uma espécie de resposta à sua pergunta, como assim? É. Espera aí que eu vou te explicar. Eu vou te explicar. E aí escreveu o livro. Serenidade, uma terapia para a alma. Quer dizer, é o subtítulo eu do precisava de ter serenidade, coisa que eu não tive até hoje, né? Diga-se de passagem. E aí, cada coisa dos Arthur vinha acompanhado de alguma coisa que acontecia no plano físico e vinha o texto do Serenidade logo após o acontecimento. Então ele escrevia assim... Porque é uma coletânea de textos, né? Ele fazia uma mensagem por dia e aí, sempre que acontecia um impacto, ele vinha com a mensagem, um impacto com a mensagem, e aí eu tinha que tomar decisões rápidas, eu sempre fui de tomar decisões rápidas. Eu não gosto, e isso é uma característica que junta Arthur mais Joseph, que eu copiei deles, ou sei lá, não sei qual é o método que isso vale, mas eu não gosto de deixar uma decisão para o dia seguinte. Eu gosto de pensar durante o dia e a noite, mas eu tenho que acordar com a decisão pronta. Porque eu não tenho tempo para ficar pensando naquilo mais do que isso aí. Aí eu me lembro que eu tinha... Não, isso é quando você pondera muito, né? Você está dando a entender que você fica o dia inteiro e decide só no dia seguinte. Não. Isso é quando tem o máximo de ponderação e serenidade. Nada, né? É perfeito, Leonardo Molero. Geralmente é o tempo de uma piscada de olho e você já... Tomei a decisão. Hoje até uma pessoa falou comigo assim, peraí, decidiu rápido? Eu falei assim, eu não tenho tempo. Você tem? Ah, não, mas eu preciso de 1 mês, 2, você está ficando louco, 1 mês, 2 eu já encarnei. Eu não tenho tempo para pensar isso. Sabe? Ou é agora ou não é, e pronto. Aí se der errado, conserta no caminho. Isso é o jeito dos Arthur. Né? Eu só não posso falar para a pessoa porque ela é evangélica, né, que me perguntou isso. Aí eu falei assim, conserta no caminho. Os Arthur fala, mas eles são meio muito avessos à procrastinação mesmo. Né? E eu lembro assim, voltando à história que ocorreu, eu tinha que tomar uma decisão muito em cima da hora que estava em jogo o nosso trabalho. E tinha a ver com a decisão de permanecer ou não com um trabalhador na nossa casa que estava causando uma grande confusão na época. E aí os Arthur veio com a mensagem, no mesmo dia a mensagem, flexibilidade e firmeza. Eu falei assim, pô, como é que você põe em prática flexibilidade e firmeza sem que você tenha que tomar decisão agora? É esse mesmo o título da mensagem que está lá. Que está no livro. Né? Mas eu me lembro, assim, perfeito da mensagem, que foi em cima desse contexto. Assim. E Arthur tem umas coisas nos Arthur que a gente precisa ver no dia a dia. Os Arthur tem algumas frases construídas, lógico que baseado em experiências que ele próprio viveu, e que eu também fui vivendo ao longo do tempo, e que ele não precisa falar muita coisa. Ele fala uma frase para você e essa frase é o suficiente. Me lembro quando a gente tinha que tomar decisões em relação à editora Casa dos Espíritos, muda, não muda, faz, não faz, uma coisa, aquilo e outra, e tal. E ele fala assim, em época de tempestade, passarinho não muda de galho. Quer dizer, ele não precisava ficar 1 hora falando comigo. É uma parábola, né? Hoje o pessoal fala que é metáfora, mas que é forte a coisa, né? Então aquilo é algo assim, poxa, então eu tenho que deixar essa tempestade passar, eu já está decidido o que fazer. Agora, o momento de fazer, deixa a tempestade passar e eu tomo a decisão, né? Eu me lembro que esta semana ele falou uma coisa comigo, semana passada, que foi muito interessante. Estou respirando assim que eu emocionei ao lembrar da coisa, né? Aí que ele falou assim, você não fala tanto que você está se preparando para a morte? E preparar para a morte tem 2 situações que merecem ser observadas. O exercício do desapego e as decisões que não podem procrastinar. Faça agora o que você está pensando em fazer daqui a pouco. E aí, mas ele falou num contexto tão forte, mas tão forte para mim assim, eu me lembro que eu entrei para dentro do banheiro e comecei a chorar, porque tinha mais umas 4 pessoas assim, falei assim, vai ser isso, se eu errar eu conserto.
Ele falou assim, eu esperava isso de você. Aham. Ele falou assim, porque acertar ninguém sabe, até experimentar. Mas não tentar. Não tentar por medo, você pode perder a grande chance sua. Tudo uma situação envolvendo trabalho e tudo, né? Ele falou assim, nossa, a decisão vai ser essa. Ponto, é tomada, acabou. E aí eu tenho uma coisa, eu tomei a decisão, eu não penso nela mais. Acabou, não existe mais, está numa gaveta, já tomei a decisão, não vou me preocupar se vai ser certo ou errado. Porque não dá tempo, porque sempre tem outra coisa Sempre por tem outro resolver. problema esperando, claro. Então, isso é algo bom. Mas, olha, Marcante, Leonardo, hein? mas uma coisa muito interessante. Quando eu apresentei nos 2 programas anteriores, nós falamos de Joseph Kleber, eu falei como o pai. Eu diria que Zartu tem um instinto maternal, coisa maternal, que equilibra a coisa do Joseph. Né? Então, é como se fosse o yin e o yang, negativo e positivo. Né? Não, nada expressa melhor isso do que aquela história sobre a tal cor da sala de tratamento. Né? Sim. Acho que isso é uma espécie de símbolo Perfeito. dessa história. Né? Nós estávamos construindo, ou transformando, na verdade, uma sala de 40 metros quadrados, onde faríamos a reunião de tratamento médico espiritual. Então, estava para decidir cores e tudo, e quando eu desdobrei, estava presente os Arthur, Joseph Kleber, além de Dias da Cruz, Bezerra, Everilda Batista. Me lembro que até o Jean-Pierre estava presente na época, mais afastado, assim, alguns outros espíritos. E Arthur estava dando ideias, assim, de cores que poderíamos pensar para isso a sala. Na construção da sede da Casa de Everilda Batista. E nós iríamos deixar onde funcionávamos para a sala de tratamento espiritual naquela época. O salão de reuniões públicas viraria sala de tratamento. Isso foi por volta do ano de 99, eu acredito, por aí. Também, né? Por aí. E aí, eu, desdobrado, eu entrei, ele estava no auge da discussão e tudo, e o José sentado de maneira assim, como que ouvindo e tudo, ponderando. Mas, assim, questão de segundos, Arthur falou assim, olha, porque nós podemos pensar no azul, porque o azul pode provocar isso, tal, o verde pode provocar isso. O José interrompeu o Arthur, eu não tenho tempo, pinta tudo de branco. Aí o Arthur falou assim, mas branco, tem tanta cor na natureza, tanta cor maravilhosa. Aí ele falou assim, desde que esteja limpo, faça o que você decidir. Ele já não, saiu. saiu. Já não estava mais ali. Esteja limpo, faça o que você decidir, que eu concordo com você. Não vou dar opinião. Porque o Arthur é mais aquela coisa de pensar no detalhe, tudo, o José vê na generalidade da coisa. E os dois juntos equilibram a coisa. Eu acho muito interessante, que por vezes dá a impressão que tem opinião que contrastam uma com a outra, mas eu vejo que no fundo são complementares. E talvez até mais do que isso, não tem nem a ver com a característica de ambos os espíritos, mas talvez seja uma lição que eles querem passar para mim, ao me deixar perceber isso. Uma opinião aqui, outra, ou seja, Robson, você pode ter opiniões diferentes se necessariamente elas não se encontram uma a outra. Ou do ponto de vista da gente que observa a produção mediúnica por seu intermédio e o fenômeno que ocorre através de você, talvez também seja uma maneira de eles retratarem para nós de que não há consenso nem mesmo entre espíritos esclarecidos engajados no mesmo projeto. E, portanto, a gente não pode nem sequer ter essa expectativa também entre nós e ver mesmo os espíritos que a gente chama de superiores, né, os condutores, os mentores do trabalho, vê-los de uma outra forma, não dessa forma santificada, como se todos estivessem, né, de posse da plena verdade e fossem só, né, escorrer aquela... E sabe que isso tanto vendo os Arthur quanto os demais espíritos, os Arthur principalmente me dá muito a entender isso, a humanidade deles, sabe? A humanidade. A gente costuma descrever os mentores, a gente está falando dos médiuns de modo geral, como se fossem seres especiais, iluminados, dotados de um poder extrasensorial. E eles não são nada disso. Ele quer dizer assim, olha, eu sou igual a vocês, eu tenho uma visão mais dilatada por não estar preso à matéria da forma como você está. Então, a experiência de anos de trabalho me dá uma visão diferente. Mas eu não sou beatificado. Claro. Você não tem que aceitar a minha palavra, e os Arthur, mas o José sempre falam isso, né? Você não aceite a minha palavra como o último ponto, ou como o ponto final. Eu estou dando uma informação, estou dando uma sugestão, mas eu queria ouvir o que você pensa. Você não precisa pensar igual a mim. Tanto que muita coisa eu não penso igual a eles. Até né? porque também isso lhes dá
condição de, nas horas que eles chegam e fazem determinações e instruções, Sim. a gente entender que aquilo tem uma seriedade, né? Porque nos Uma momentos em que é abrangência muito possível, maior, né? eles usam dessa outra metodologia, né? E é engraçado, assim, que é muito... Não sei se você percebeu, você falando isso aí, me lembra agora que ao longo desses anos todos de convivência com os Arthur e com Joseph Gleber, dificilmente vem determinações através dos Arthur. É verdade. Os Arthur geralmente é de Muitíssimo dar, assim, sugestões, apontar caminhos... Mas também já aconteceu... De maneira firme, mas assim... mas né? também já aconteceu dele me dizer assim, por exemplo, com um episódio que eu lembro claramente há muitíssimos anos, ele dizer, cautela, meu filho, cautela. E aí depois veio um outro espírito traduzir para mim, na época eu não sabia, isso tem sei lá quantos anos, foi na década de 90 também. E o espírito que era mais escrachado, eu honestamente nem lembro quem era, acho que talvez o Zezinho, o José Ribeiro Fonseca, que também está lá no Espíritos em Minha Vida, esse espírito que se apresenta como criança, né, da sua infância, acho que foi ele, disse assim, ô tio, quando os Arthur diz cautela, é assim, sai correndo. Eu lembro bem desse episódio. Peço até desculpa pela gargalhada, mas é porque quando se refere aos Arthur, algo assim realmente... são tantas histórias boas e esses são algumas, poucos dos episódios nesses 40 anos de mediunidade de Robson Pinheiro. Nós conversamos sobre Alex Arthur, o indiano, esse espírito que, juntamente com Joseph Kleber, coordena os trabalhos através de Robson Pinheiro. Eu sou Leonardo Müller, editor da Casa dos Espíritos. Essa é mais um episódio dessa série 40 anos de mediunidade. Nós continuamos. Um grande abraço.